É isso aí, meus amigos. Recurso para concentração final. Se você é candidato e ficou com alguma pendência nessa parte da concentração final, você não pode deixar de assistir esse vídeo com a gente até o final. Então vamos para o que interessa, que a gente vai voltar para o jogo com vocês. Vamos lá? É isso aí, meus amigos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal das Artigos Militares e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o recurso para concentração final. Então, se você é candidato e ficou com algum problema, alguma desconformidade nessa etapa do processo seletivo, esse vídeo é para você, tá bom? Nós vamos aqui conhecer todas as causas de eliminação do processo seletivo referente à concentração final, tá? Vamos conhecer também os motivos pelo qual os candidatos foram eliminados, tá? E também orientar vocês no preenchimento do recurso, para fazer com que vocês voltem para o jogo, tá bom? E também dar dicas muito valiosas para o que está para vir pela frente. Então, simbora, vamos lá. E para quem não me conhece, meu nome é Adriano, sou primeiro-tenente da reserva e proprietário da Asa Artigos Militares. É a empresa, né, eu sou dono da empresa que entrega o enxoval para vocês, né? Aquela listagem de enxoval. Então sou eu que entrego o enxoval para vocês, entrego o fardamento, né? Então eu faço essa transição aqui do meio civil de vocês até o meio militar. Então podem contar conosco aí até o dia da formatura de vocês, beleza? Vamos lá, vamos para o que interessa, vamos para a nossa apresentação, tá? Então, recurso para concentração final do QIOCOM 2025. Então, vamos lá, meus amigos. Bem, é como eu falei com vocês, né? O nosso objetivo aqui, né, é conhecer as causas de eliminação do processo seletivo, né, e ensinar vocês a preencher um recurso aí de forma bacana, para vocês voltarem para o jogo. Mas antes a gente tem que fazer algumas considerações. Dia 23 saem os resultados, né, do pessoal que está em acordo ou desacordo. Quem está de acordo segue direto, né? Eles formam a relação de candidatos deferidos, né? E o pessoal que ficou em desacordo vai formar a relação do dia 26 de candidatos indeferidos. Esses candidatos, a priori, estão fora do processo seletivo. Então, a gente vai ter que fazer com que eles voltem para o jogo, tá bom? Através do quê? Do recurso, que é uma ferramenta permitida. Tem de dois editais para cá. Antigamente, qualquer erro cometido nessa etapa, o candidato era eliminado automaticamente. Agora não, já tem 2 anos que nessa etapa da concentração final é permitido sim o recurso. Então, já que é permitido, nós vamos usar dessa ferramenta para trazer os candidatos de volta para o jogo. Então, vamos lá. Bem, o importante também é falar para vocês que, cuidado, fiquem de olho naquele pop-up, porque dessa semana até a primeira sexta-feira do início do curso, podem aparecer aqueles aditivos de vaga, né? Não é um evento oficial, mas acontece sem aviso e pode acontecer a qualquer momento. Então não tem jeito, se você é candidato, está participando do processo seletivo, você está de castigo e a tua sentença vai ser F5 quando acorda e F5 antes de dormir, tá bom? Para você não ser pego de surpresa, porque você pode ter um pop-up de uma hora para outra de aumento de número de vagas para você ficar ciente, beleza? Então, eu gosto sempre de começar pelo calendário de eventos para localizar, né, os candidatos no espaço-tempo. Bem, e aqui, gente, nós temos o nosso primeiro compromisso, né, com a CSI, que é entregar o recurso no dia 29. Então, dia 29 tem a entrega do recurso, dia 23 vocês já souberam os resultados, tá, da forma que vocês foram eliminados, e agora até o dia 29 a gente tem que escrever esse recurso e entregar esse recurso para eles. Para no dia 3, tá, a gente ter o resultado do recurso e aí sim ter a nossa ordem, né, de incorporação em matrícula, e dia 13 nós estamos lá, já começando o tão sonhado curso de formação de oficial de vocês. Afinal de contas, vocês ralaram muito para chegar nesse momento, tá bom? Então fica sempre atento ao calendário de eventos para você não ser pego de surpresa, tá bom? O calendário de eventos, como diz o edital, ele também pode sofrer alteração. Então fica de olho sempre nos pop-ups, tá bom? Porque eles avisam as modificações, beleza? Então simbora. Já que nós estamos localizados no espaço-tempo, vamos falar sobre os recursos, tá bom? Eu vou me ater apenas ao recurso da concentração final, que é o tema do vídeo de hoje.
beleza? Então, vamos lá. Interposição recurso, eu estou falando do item 7.1, tá? Ele será permitido ao voluntário interpor recurso ao que se refere, né? Então, vamos lá. Aí eu vou falar direto na letra F, né? Resultado obtido na concentração final e habilitação à incorporação, tá? Que é o caso dos senhores e das senhoras aqui, beleza? Então vamos lá para o outro item, né? O 7.2, né? 71.1.2. Modelo de formulário requerimento à interposição de recurso será padronizado pelo anexo M, ou seja, a primeira informação importante. Cuidado com escritórios de advocacia que modificam, né, a estrutura desse documento, né? Ele está dizendo que está padronizado pelo anexo M, então não pode se mexer nesse documento. Esse documento, o máximo que você pode fazer é aumentar o número de linhas. Por que aumentar? Porque, de repente, um candidato ficou em desacordo em mais de um item, 1, 2, 3, em 3 letras. Então, ele vai aumentar o número de letras, de linhas, né, para poder caber a justificativa de recurso dele, tá bom? Então, só isso, o cabeçalho tem que estar idêntico e lá o rodapé também, beleza? Então, primeira informação. Segundo, será de inteira responsabilidade do voluntário a interposição de recurso, previsto no item 7.1.1, a entrega de documentos, bem como o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos, tá bom? 7.1.4. A interposição de recurso deverá ser efetivada pessoalmente ou por procurador, devendo o requerimento ser entregue em 2 vias idênticas, sendo uma via do recurso que fica de posse da CSI e a outra via de posse do voluntário / procurador, com todas as folhas rubricadas atestando o recebimento. Então, aqui nós temos informações importantíssimas nesse item ponto 4, né? Então, a primeira coisa, ele diz aí que a figura do procurador, tá, pode ser utilizada nesse momento. Então, primeira informação relevante que ele traz. Segundo, que esse requerimento ele tem que ser entregue em 2 vias. Então, você vai fazer o recurso em 2 vias, tá bom? Uma via vai ficar com eles e a sua cópia ele vai rubricar, tá bom? E você vai levá-la de volta. Porque se os caras sumirem com o teu recurso, você tem como provar, não, olha, eu entreguei aqui o recurso para o sargento tal, o tenente tal recebeu, você está fora da confusão, beleza? Então, guarde essa cópia e certifique-se que algum membro da CSI a rubricou, tá bom? Isso aí vai te defender no futuro. Ok, gente? Então, todas as folhas rubricadas atestando o recebimento. 7.1.5. Caso alguma divulgação ultrapasse a data prevista, o voluntário disporá do mesmo tempo, né, do prazo originalmente para interpor o recurso, a contar da data subsequente da efetiva divulgação. Embora isso esteja escrito aqui, é muito difícil de acontecer, né? Lá nas considerações finais diz que o calendário de eventos, né, ele pode sofrer modificação. Acontece, mas é muito difícil. Mas se acontecer, o próprio edital está protegendo o candidato, ele diz que vai dar mais prazo, tá bom? Mas é muito difícil de acontecer, mas já estou falando. Se acontecer essa modificação, você está protegido, o edital vai te dar mais prazo também, beleza? E para finalizar, né, item 7.1.6, será indeferido qualquer pedido de recurso apresentado fora do prazo, em formulário diferente do modelo padronizado ou em desacordo com as normas estabelecidas pela Vicom. Então aqui, outras informações importantes que ele passa, né? Mais uma vez, ele batendo atrás do modelo. Por que eu falo isso? Porque escritórios de advocacia que não são advogados especialistas em recursos, como é o da ASA, advogados normais, que não são advogados castrenses, eles têm um modelo próprio, esses escritórios de advocacia, e agora eles tentam utilizar esse modelo. É claro que para ajudar, né? Mas o edital diz que isso é proibido. Tem que ser utilizado o mesmo modelo que está no edital, tá bom? Lembrando, a única coisa que você pode mexer é no número de linhas. O cabeçalho tem que estar igual e lá embaixo no rodapé também tem que estar igual, tá bom? Então, e ele chama atenção para o prazo, né? Perdeu a data do dia 29, você está fora e você não volta mais, tá bom? Simbora. Dito isso, né? Vamos lá para a página 25, 26. Vamos lá. Recurso encontra concentração final e habilitação à incorporação. Na divulgação do indeferimento da concentração final, será discriminado o motivo por esse resultado.
com o intuito de subsidiar a interposição do recurso por parte do voluntário. O voluntário interessado em interpor o recurso ao indeferimento da concentração final deverá apresentar o requerimento anexo M, discriminando os motivos pelos quais discorda o parecer da CSI, podendo anexar documentos a serem utilizados exclusivamente para fundamentar o seu recurso, né? Então, não adianta os demais candidatos ficar brabinhos, porque o cara deu mole, não entregou, ele tem que ser eliminado. Cara, eu sou dessa linha também, se deu mole, o cara é eliminado. Só que é o seguinte, o edital mudou, entendeu? Então, uma vez que ele assegura o direito do candidato, eu também sou a favor do candidato usar todas as ferramentas para que ele volte para o jogo, porque está escrito, ele está na regra, ele não está jogando por fora, ele está dentro da regra. Então, você vai fazer esse recurso para você voltar para o jogo. Beleza, gente? Então, ali, por exemplo, se a CSI ela diz que você deixou de apresentar um documento, né? Só que você sabe que não apresentou, porque o teu caderno é malandra, tu é malandro, o teu caderno está rubricado, você levou ele para casa e você tem certeza absoluta que isso está lá. Os caras é que sumiram. Então, a gente vai fazer um recurso agora e você vai voltar, você vai provar que se entregou esse documento. Pronto, simples assim, você vai ser readmitido e você volta para o jogo, tá bom? Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Bem, esse é o anexo M que nós estamos falando, tá bom? Esse anexo ele não pode ser modificado, como nós vimos, então toma muito cuidado. Se você for contratar um escritório de direito, procure que esse escritório esteja com um advogado especialista em justiça militar, em justiça castrense, né? A justiça castrense é a justiça militar. Na ASA nós temos esse recurso, né? Nosso advogado de justiça castrense. Mas você aqui na live vai poder, eu vou ensinar você mesmo a fazer o seu recurso sem ter que contratar um escritório. Mas se você tiver que contratar, certifique-se que esse advogado seja um advogado castrense, tá bom? Então, ele não vai modificar esse recurso, o recurso máximo que você pode fazer é aumentar as linhas dele. Então, se tem 5 linhas aí, você pode botar até 15. Vamos dizer que um candidato fica reprovado em 3 tipos de letras diferentes. Então, ele vai fazer, dentro dessas linhas, primeiro defesa, né? 1. Segunda defesa, 2. Terceira defesa, 3. Ele vai usar muito espaço, tá bom? Isso não tem problema. Tenente, vai passar o meu recurso da segunda página, vai para a terceira página, não tem problema. Contanto que o cabeçalho esteja mantido e lá embaixo o rodapé também, as assinaturas lá no final, sem problema. O espaçamento ele pode ser feito desde que o documento não seja desconfigurado. Positivo? Então, simbora. Então, vamos para as orientações, né, do preenchimento. É básico, mas eu gosto de fazer para a gente evitar qualquer tipo de mole, né? Vamos lá, então. Então, aqui, ó, né, obviamente, você vai colocar o seu nome, tá? Completo, sem abreviação, tá bom? O número do seu RG, o número do seu CPF, tá bom? E o número de inscrição. O teu número de inscrição, gente, é o número da ficha de inscrição no seu processo seletivo, tá bom? E o CEREP você vai colocar lá, por exemplo, quem é do Rio, né, RJ, quem é de São Paulo, SP, quem é de Brasília, BR. Enfim, você vai colocar a sigla do CEREP aí, do estado para o qual você está prestando o concurso. E você vai marcar, no seu caso aqui, a última alternativa, que é resultado obtido na concentração final e na habilitação à incorporação, tá bom? Então, é dessa forma que você vai marcar. No item 2, fundamentação para o recurso, você vai defender o seu recurso. Tem candidatos que estão com um problema só, então ele vai se ater a defender o problema. Se a CSI diz que ele deixou de entregar, ele vai provar, conforme o anexo tal do meu caderno, no meu caderno de documentos, o documento foi entregue no dia tal, com visto pelo sargento tal ou oficial tal. Acabou, você vai citar uma materialidade, criar uma materialidade provando que seu documento foi entregue, tá bom? Eles é que sumiram, mas o teu documento foi entregue, tá bom? E aproveita nessa etapa para anexar novamente o tal documento que eles falaram que você não tem. Você aproveita e junto com isso você anexa o seu documento, caso ele esteja falando que você deixou de entregá-lo, tá bom? E aí embaixo você vai colocar lá o local, a data, tá bom? E vai assinar a assinatura do voluntário. Na parte de baixo, você vai deixar em branco, porque é nessa parte aí em que o fiscal da CSI vai receber, ele vai assinar que recebeu. E lembra que nós lemos lá atrás que essa parte aí vai ser
você vai entregar o recurso em 2 vias, tá? Então é nesse campo que é importantíssimo que o fiscal da CSI, seja ele sargento ou oficial, vai rubricar lá que você entregou o recurso conforme o previsto no calendário de eventos, ou seja, você está protegido, tá bom? E você vai levar isso para casa rubricado, a outra cópia para casa, provando que você entregou o recurso, tá bom? Agora que a gente já sabe como preencher, nós vamos conhecer as causas de eliminação do processo seletivo e comentar como se defender e como contra-argumentar a CSI delas. Vamos lá? Bem, primeira coisa, né? Eles só podem cobrar o que está escrito, não é isso? Então, obviamente que eles vão cobrar, né, a falta de apresentação de algum item desse do anexo O. Então, como vai ser a dinâmica desse vídeo? Né? Aqui, esse anexo O vocês conhecem de cabo a rabo, porque vocês estudaram ele diversas vezes, até montar o caderno de vocês, tá bom? Então, não tem mistério nenhum. Então, na próxima página, nós vamos ver. Eu separei aqui do Rio de Janeiro, desculpa, tá, gente? Eu faço tudo pelo Rio, porque fazer para o país inteiro vai ficar impraticável. Então, eu peguei alguns casos do Rio, tá? Não são todos, eu peguei alguns, só para a gente ver o número de letras mais diferente possível, tá? E ficar um vídeo com muitos exemplos, beleza? Então, aqui eu fiz no Rio de Janeiro, mas é a mesma coisa. Como o anexo é o mesmo país inteiro, então os casos que eu ensinar de defesa aqui vão servir também para defender vocês aí nos outros estados, tá bom? Então, a gente vai conhecer isso, vamos comentar e aí ensinar como que se faz a defesa, beleza? Vamos lá. Então, aqui o que eu fiz, gente? Eu entrei lá, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui. Captura, cadê? Captura de PC. Tá. É isso aqui mesmo? Captura de PC, vamos lá. Papapá. É. Ok. Então, o que eu fiz? Eu entrei, né? Vou passar aqui para vocês. Eu entrei lá no site, tá? E vi a relação da galera aqui do Rio de Janeiro, né? Um exemplo. Pessoal do Rio, né? Estou aumentando aqui um pouquinho para vocês. Pessoal do Rio de Janeiro foi divulgado, dizendo que eles têm que entregar isso no dia 29, tá bom? Abertura do portão 8h30 da manhã e o fechamento 9h30, tá? Então toma muito cuidado, cada estado vai divulgar um documento como esse, tá? E aqui ele vai conter também, gente, obrigatoriamente, o modelo, né? A causa que levou o candidato a ser eliminado, tá bom? Então, por exemplo, esse caso aqui, ele falou que o camarada ele ficou reprovado na letra Q, tá bom? Então, ele só pode cobrar o que está escrito. Então, a gente vai defender um recurso com a letra Q. Nesse outro camarada aqui, ele ficou com uma letra P, tá? E o resto também tudo letra P, tá bom? Eu só vou usar um exemplo, que a gente vai estudar os outros depois. Beleza? Então, fica tranquilo que você só pode ser cobrado, tá? Como eu falei, pelo que foi visto aqui no slide anterior, né? Os documentos do anexo O, tá bom? Então a gente vai identificar o motivo, depois a gente volta aqui para a listagem para conferir e aí a gente faz as considerações para a defesa, beleza? Bem simples. Vamos lá. Então, nessa parte aqui, meus amigos, como eu fiz um modelinho, eu enxuguei, eu botei poucos, né? Mas o mais diversificado possível. Vamos lá. Então vamos olhar o que está escrito na letra Q, né? Vamos dar uma olhada, então, no que está escrito na letra Q aí. Bem, a letra Q, na nossa janela, né? Vamos voltar lá para a janela para ver. O que quer dizer essa letra Q? Bem, na nossa janela, né, no nosso anexo O, tá? A letra Q diz o seguinte, ó, certidão, né, negativa da Justiça Criminal Federal em primeira instância, expedida dentro do prazo de validade consignado no documento. Corresponde à unidade da federação referente ao domicílio declarado no ato da inscrição. Então, aqui, 2 problemas na minha cabeça vêm, né? O primeiro problema, o cara ter feito isso em domicílio declarado errado. O cara colocou em outro domicílio. Isso é muito comum, tá? Muito comum nessa parte de certidão, quando ser eliminado por isso. Então você tem que correr, fazer uma outra e colocar no teu domicílio certinho, beleza? Faça logo isso. E outra causa de ser eliminado é o candidato também
ter colocado isso fora do prazo, né? Porque ali ele pede lá, expedida dentro do prazo de validade. Então, o pessoal pode ter feito muito antes e perdeu a validade. Então, corra e faça uma outra imediatamente, tá bom? E a apresente em anexo do seu recurso, tá bom? Então, isso aí são os modelos. E os exemplos, né? E o terceiro exemplo seria, no caso, a positividade, né, da justiça criminal, alguma anotação na justiça criminal. Beleza? Isso é muito incomum, porque geralmente o candidato, quando ele tem uma situação dessa, ele nem se inscreve. Tá? Então é mais comum mesmo os outros dois casos que eu falei. Ou o cara errar no prazo de validade, ou o camarada colocar no domicílio eleitoral diferente. Em qualquer uma delas, a gente já sabe, né, o que for, o que a gente vai preencher. Vai pregar uma nova certidão dessa, tá bom? Com o domicílio eleitoral certinho e dentro do prazo. E aí você vai fazer a defesa e vai anexar esse documento e mandar para a CSI. Bota no colo da CSI, ele que vai julgar se você volta para o jogo ou não. Viu? Bem simples. A gente vai fazer isso com todas as letras, tá bom? Vamos lá. Vamos ver as outras causas, então, de eliminação do processo seletivo. Bem, nós já vimos a primeira, né, que foi a letra Q, né, que ele ficou agarrado lá. E cadê? Vamos lá. Tá. Vamos ver um outro agora, a letra I, né? É isso, letra I. Então vamos olhar na nossa listagem o que é a letra I, né? Vamos lá, tem uma candidata aqui, mulher, né? É a candidata que ela está com a pendência na letra I. Então nós vamos voltar e ver o que está escrito na letra I. Que pendência é essa que pode ter nela, né? Candidata aí de enfermagem, está lá. A ausência do item I no anexo O do AVICOM, documentação não apresentada. Então, ele diz que esse é a falha que a candidata cometeu. Então, vamos investigar essa falha, vamos ver se de fato ela cometeu essa falha ou é uma falha da CSI, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá, então? Como está dizendo? Bem, tá aqui, ó. Esse é o que ela foi colocada, ela foi enquadrada na letra I, tá bom? E aí nós vamos olhar o que a letra I diz, né? Vamos lá. A letra I, vamos lá. Se militar da ativa, cópia ou ficha do parecer do comandante, chefe ou diretor em que serve. Bem, nesse caso aqui, graças a Deus, a candidata, sem conhecê-la, eu já sei que ela está certa, né? Eu falei com ela pessoalmente pelo telefone, ela me tirou a dúvida, né? Ela, de fato, é uma candidata que não tem histórico militar. Então, simplesmente alguém da CSI marcou, né? Não sei porquê, essa exigência dela, mas ela não tem esse documento, ela não apresentou esse documento, porque esse documento não cabe a ela apresentar, porque ela é uma candidata de origem civil, ela nunca foi militar na vida. Caberia, tenente, para uma mulher apresentar esse documento? Caberia, mas nas seguintes condições. Se ela fosse tipo um cabo da Marinha, fazendo para oficial, como eu não fui soldado, eu não fiz, ela de patente inferior, né? Então, cabo da Marinha fazendo. Se ela fosse uma mulher já sargento do Exército fazendo, tenente aeronáutico, nesse caso caberia, porque eu estou falando de uma mulher que tem um histórico militar, que está vindo de uma outra instituição para cá. Mas no caso dela, ela é uma candidata civil. Então, uma candidata civil não deveria apresentar esse documento. A CSI está cobrando esse documento dela indevidamente, tá bom? Por desatenção. Acontece, muita gente, ela pode ter marcado lá indevidamente, tá bom? Não são máquinas, não. Assim como nós erramos, os fiscais da CSI podem cometer esse erro também. Então, um recurso muito fácil de ser postulado, e certamente essa candidata vai voltar para o jogo porque foi uma falha da SSI. Mas para ela voltar para o jogo, ela tem que preencher o recurso, tá bom? Então ele vai preencher o recurso e na notificação do preenchimento do recurso dela, tá bom? Ela vai fundamentar o recurso, né, dizendo que ela não apresentou esse documento, porque esse documento é um documento destinado apenas a candidatos militares. Ela vai citar o próprio edital, né, que esse documento é um documento cobrado apenas para militares, e ela nunca foi militar em toda a sua vida. Escreveu, acabou
certamente vai ter uma retificação, a CSI aprovando o recurso dela, deferindo o recurso dela e ela vai voltar para o jogo, tá bom, minha querida? Contingência regulamentar, a senhora já está dentro, tá? Bem simples assim, tá bom? Estão gostando do vídeo? Se estão gostando, deixa aquele gostei aí, pô. O tenente está dando maior trabalho, né? Maior moral para vocês, eu faço devagarzinho, muito bem explicado aqui. Vamos continuar, gente. Vamos ver uma outra causa. Então a gente já viu aí, né? Vamos ver a outra. Vamos ver uma outra causa de eliminação. Ó, tem um outro candidato aqui, candidata, né? Letra P, né? Ó, desacordo com a letra P do anexo O do Avicom. Avicom. Voluntário apresentou certidão negativa de modelo civil ao invés de criminal. Nesse caso aqui, a CSI, ela afirma, né, é uma afirmação da CSI, está dizendo que a candidata, ela trocou as certidões. Então, obviamente, que a própria CSI já está te dando a dica de como corrigir isso, né? Se você trocou, você vai apresentar o documento certo dessa vez. Isso acontece, é muito comum, a gente fica nervoso, né? A gente fica nervoso e acaba se confundindo. Então, nesse caso aqui, nós vamos lá fundamentar o nosso recurso. Na fundamentação, você vai preencher tudinho e você vai colocar a fundamentação que você está anexando o seu documento certinho, que é o documento que eles estão pedindo agora, tá bom? Você vai fundamentar, ó, segue em anexo o documento solicitado pela CSI e você anexa esse documento aí. Esse documento vai chegar lá, a CSI, ela vai julgar que você tem um documento, que o documento está em ordem, atende às exigências da CSI, e aí ela vai dar o parecer dela favorável ou não, tá bom? Beleza? Então, vamos usar, já que a CSI abriu essa prerrogativa de você anexar documentos, então vamos anexar e vamos deixar que a CSI julgue se a candidata volta ou não, tá bom? Então, simplesmente, nós vamos corrigir e anexar um documento correto e colocar para critério e parecer da CSI julgar, tá bom? Vamos ver uma nova letra agora, meus amigos. Nova letra, tá? Letra Q, Q nós já vimos, P nós já vimos também, vamos para K, letra K. Letra K nós não vimos ainda, né? Vamos ver o modelo da letra K, né? Então vamos ver lá, o que está falando a letra K, cara? Vamos lá, o que a letra K diz? Vamos lá, original e cópia de certidão e declaração expedida pelo respectivo conselho profissional, tá? Esse caso aqui é um caso muito comum da letra K, tá bom? Eu até pensei que tivessem mais pessoas enquadradas nesse caso, porque é um caso, assim, muito comum. Existem muitas profissões de classe, de nível superior, que não têm um conselho de classe, né? Então, obviamente, esses candidatos, eles não vão apresentar isso, porque eles não têm um conselho que regulamente a sua profissão, né? Então, eles não vão apresentar. Obviamente que, pela experiência que eu tenho, quase que 100% de certeza que esse é o caso desse recurso. Então, no caso desse recurso, a candidata deve se defender dizendo que na profissão dela, ela vai citar a profissão, olha, na minha profissão, vamos dizer, sei lá, eu sou de farmácia, o meu tem, né? Mas vamos dizer que o meu não tem. Eu sou farmacêutico, minha profissão farmacêutica não tem um conselho de classe. Por isso, esse documento não foi anexado no meu caderno de documentos. Pronto, isso vai bater lá na CSI, os fiscais da CSI vão buscar isso, se realmente não tem. Uma vez eles confirmando que a sua profissão não tem um conselho de classe, você certamente terá o seu recurso aceito e você vai ser readmitida para o certame, tá bom? É um outro recurso muito fácil de ser fundamentado e com grande chance de êxito. Então não se preocupa, cabe a você, candidata, não perder a vaga de preenchimento, tá? Porque o resultado aqui é muita chance de êxito para você, tá bom? Não é uma situação difícil de reverter essa da letra K, tá bom? Vamos lá, vamos continuar para as outras. Vamos ver se a gente pega mais algum diferente aqui. Letra K, aqui, ó, esse aqui é bacana, ó, esse aqui ficou em 2, N e O. Então a gente vai poder ver duas letras, né, num candidato só. Cai naquele caso, lembra que eu falei com vocês? De a gente usar mais espaço, né?
Então, a NO, então nós vamos usar mais espaço. É um caso aqui que provavelmente a gente vai ter que dilatar, né, aquele espaço lá do recurso para poder fazer a sequência dele bacaninha, beleza? Então vamos lá, vamos conhecer quais são as causas N e qual é a causa O, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui com esse meu amigo. Vamos lá. N. Certidão de quitação eleitoral emitida online pelo Tribunal Superior Eleitoral por meio de página, né? Aí ele dita lá, expedida no máximo 30 dias até a data da entrega do documento, ou comprovante de votação da última eleição do segundo turno, caso houver. Então, esse é o motivo da letra N, tá bom? E o outro lá que ele apresentou foi, deixa eu voltar aqui, letra N e O, né? Então vamos lá, vamos ver o O agora também. E o O, cara, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no O aqui. E o O, certidão negativa de crimes eleitorais, certidão emitida online pelo Supremo Tribunal Eleitoral por meio da página, ele diz a página, expedida no máximo a 30 dias. Então, nesse caso aqui, desse candidato, a questão dele ficou na parte eleitoral, tá? É uma situação muito fácil e revertida. Nesse caso aqui, eu vejo alguns problemas que podem ter acontecido, são os problemas do prazo, de repente é uma certidão antiga que ele pegou, tá bom? Ou o próprio sistema da Justiça Eleitoral está desatualizado. Isso aconteceu comigo. Eu fui renovar minha identidade militar agora, e lá caiu, eu fiquei preso, não consegui tirar minha identidade não, porque estava acusando no sistema da Justiça Eleitoral que eu não tinha votado. Aí, obviamente, eu sou malandro, eu guardo todo o meu comprovante de voto, de votação, levei lá, e aí eles atualizaram e vão emitir minha identidade, tá bom? Então, o sistema, no meu caso, estava desatualizado. Pode ser que aconteça com o candidato. Ele votou, ele fez tudo certo, e é o sistema de lá que está desatualizado. Então, aqui, cara, ele tem que botar o quê? Ó? O comprovante de votação. Não, guerreiro, aqui, ó, votei. O sistema está fora do ar. Eu não posso atualizar o sistema, porque não cabe a nós, de CPF, atualizar o sistema. Cabe à Justiça Eleitoral, tá bom? Mas ele é um cara safo, ele é uma mulher safa, ó. Ele tem a prova aqui, ó, aqui meu comprovante de eleição aqui, ó. Eu votei, beleza? E aí ele vai justificar isso, que ele está em ordem, né? Tá com os comprovantes, ele anexa os comprovantes, e aí vai fazer a defesa dele, obviamente, né? Que ele vai notificar a Justiça Federal também, eu notificaria, né? Escreveria, olha, o teu sistema está irregular, eu votei e tal, o candidato, eu faria isso, eu mesmo acionaria a Justiça, né? No Fale Conosco dele lá, e atualizaria isso. Mas para o quartel, basta simplesmente que você notifique, né? Que você materialize a sua defesa. Lembra que o texto ele é muito mais convincente quando você anexa a ele documentos comprobatórios, tá bom? Ou seja, se o cara está dizendo ali que você não está em dia, você vai pegar um documento dizendo que você está em dia. Que documento é esse? Está na tua mão, é o documento da tua votação da tua última eleição. Com isso, a gente traz esse candidato também, salva mais um para o jogo, e esse candidato está de volta, né, para o jogo, tá bom? Ele tem que só tomar cuidado para apresentar isso na data certa aí, tá bom? E não perder a data, é uma causa muito simples de ser revertida. O chato aqui é a atualização do sistema da Justiça Eleitoral, pode ser lento, né? Mas como você tem um documento que substitui isso, que é o comprovante da sua votação, você não vai ter problema, e eu oriento que com a sua defesa, né, assim que você escreva a sua defesa, você também anexe nessa defesa o seu documento de comprovação de votação que você votou, tá bom? Que aí eles estão vendo, o pessoal do aeronáutico, os membros da CE, estão vendo que você é um cara que se preocupou na tua situação, né? Você está em dia com as suas obrigações eleitorais, você votou na última eleição e está apresentando um comprovante. Isso vai fazer com que eles te deem um parecer favorável e você volte para o jogo, tá bom? Então, isso aí nós resolvemos as letras O e as letras N e trazemos o candidato mais uma vez de volta para o jogo. Vamos ver o outro motivo de eliminação aqui diferente. P e N. Não, aí a gente já viu, né? Nós já vimos o P e já vimos o N também. Então é isso aí, gente. Eu não vou mais ficar falando muito, tá? Vocês já deram para entender mais ou menos o que tem que ser feito, tá? A gente vai. Então é assim, né? Eles vão apresentar uma causa e você se defende dela.
tá bom? É assim que a gente interpõe o recurso. Lembrando que o edital ele permite que você anexe documentos para aumentar, para dar robustez para a sua defesa. Então, você vai fazer isso à medida que isso for possível. Vamos lá. Vamos aproveitar, o tio Adriano é chato pra caraca, né? Vamos falar das causas de eliminação no processo seletivo, porque muita coisa ainda pode acontecer de errado, tá? Então, a função aqui da ASA é não deixar vocês cair, tá bom? Então, vamos lá, vamos relembrar mais uma vez as causas de exclusão do processo seletivo, tá? Você pode muito bem voltar para o jogo e cair numa causa dessa. Então, a gente vai reler para que vocês tomem cuidado. Vamos lá. Já está acabando, gente. Rapidinho. Vamos lá. Caso não compareça ou chegue atrasado em algum dos locais determinados, ou não entregue qualquer um dos documentos obrigatórios, exames, laudos, avaliações, atestados, declarações, o voluntário será excluído do processo seletivo, tá bom? Eu estou lendo isso porque justamente é o que está acontecendo na concentração final. Mas na concentração final, eles abrem uma brecha para o recurso, tá bom? E nesse recurso, os documentos podem ser anexados, tá bom? Então você vai anexar esses documentos aí e deixa a CSI julgar, beleza? Tá bom? Mas lembrando que está ali, ó, foi um mole que você deu mole, né? Mas agora nos editais novos eles estão deixando, então você vai anexar e deixa com que a CSI julgue, tá bom? 8.5.2. Caso o voluntário tenha qualquer um de seus indeferimentos pela CSI, será excluído do processo seletivo, exceto nos casos do recurso, que se refira a apresentar os fins de pontuação. É lá no começo, né? Não é o caso nosso agora. A constatação a qualquer tempo de ato de infração, omissão ou falta de veracidade em qualquer uma das informações ou documentos exigidos, o voluntário implicará na aplicação de penalidades previstas na legislação castrense, que é a legislação militar, como eu falei, sem prejuízo às demais sanções penais, tá bom? Cíveis previstas na legislação vigente. Então, a qualquer tempo. Então, isso aí é só um aviso para os estelionatários, tá? Que o braço longo da lei vai alcançá-lo. Você pode enganar durante algum tempo, as investigações continuam, e eu já vi gente sendo desligada depois de um ano lá dentro. Foi descoberto todo o sistema de falsificação, o cara fez amizade, chamou família, a família foi para formatura, e depois é descoberto a questão de fraude, tá? Toma cuidado com essas empresas que oferecem certificados, cursos, né? Eles vêm com a lábia muito bom, vocês estão fragilizados, e muitas vezes caem nesse apelo, né? De colocar, vou colocar você para dentro. Não vai por esse caminho, demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que seja, mas entre pelos seus méritos, porque um dia a casa vai cair, o braço longo da lei vai alcançá-los, né? E a gente está vendo isso acontecer na aeronáutica, tá? A galera tá pegando. Então, por favor, fica longe dessa galera. Bem, 8.5.4, né? Vamos lá. 8.5.4. Vamos lá. Além da situação já citada, também será excluído da presente seleção por ato da CSI o voluntário que incorrer numa das seguintes situações: burlar ou tentar burlar as normas definidas neste AVICOM ou instruções complementares, que são aqueles anexos, né? Ou avisos, adentrar os locais de realização dos eventos previstos nesse AVICOM, portando qualquer arma de espécie, é muito difícil de acontecer, utilizar ou tentar utilizar de meios fraudulentos, ilegais, bem como participar ou tentar participar de ato que provoca o distúrbio ou prejuízo ao bom andamento do processo seletivo, tá bom? Tratar de forma desrespeitosa os membros da CSI ou demais pessoas presentes aos atos locais previstos na seleção, deixar de acatar as orientações emanadas de qualquer membro da CSI visando ao cumprimento do previsto nesse AVICOM e ausentar-se das dependências das organizações militares designadas para o cumprimento das etapas previstas no processo seletivo sem prévia autorização. Tá bom, gente? Então, essas são as causas de eliminação do processo seletivo. Fique atento a elas, não descumpra nenhuma delas, porque se algum membro da CSI identificar alguma dessas causas desrespeitadas, eles podem sim excluir o candidato do certame. Tá bom? Bem, e para quem a gente já ensinou, com essa aula, o nosso objetivo é que vocês tenham autonomia, vocês mesmos escrevam o seu recurso, mas se você está inseguro e
não quer escrever o seu recurso, pô, tenente, eu estou preocupado com essa parada, eu prefiro que o senhor me ajude. Bem, a ASA tem um corpo jurídico, né, formado por advogados castrenses, nosso escritório, então nós temos esse suporte jurídico para vocês. Então, para quem quiser, né, é só pedir, o telefone eu mando lá pelo WhatsApp para vocês o contato do Dr. Fernando, do escritório da ASA, lá de Justiça Castrense, ou você pode já ligar direto pelo número, salva o número, entre em contato com ele, não demora, porque a gente tem pouco tempo para fazer isso e já tem muito candidato acionando ele, tá bom? E aí a gente vai fazer esse recurso rapidinho para você, fundamentá-lo, e você vai ter muito mais chance de êxito aí para voltar para o jogo, tá bom? Então segue aí o contato do Fernando, é só dar um print e entrar em contato com ele, beleza? E finalizando, né, vou fazer o meu jabá aqui. Então, se você passou, foi aprovado, teu nome está lá na listagem de incorporação da matrícula, está chegando a hora de você comprar o seu enxoval. Na ASA a gente tem todos os itens já na cor certa, mais importante, na cor certa, dentro do padrão certinho de cor, tu não vai ficar diferente de ninguém, tá bom? Então vai lá, a gente tem todos os itens centralizados com condições de pagamento muito superiores às outras lojas. De 5% de desconto à vista, parcelamento em 12 vezes sem juros, que ninguém faz, as outras lojas no máximo chegam a 6 e mesmo assim colocam juros, tá bom? E ainda o boleto para 70 dias, ou seja, o curso de formação de vocês, cara, ele dura 60 dias. O nosso boleto é para 70, ou seja, você só vai pagar esse boleto depois de formado, né? Nós absorvemos toda a despesa do enxoval, fardamento, kit de insígnia, material de acampamento, todos os custos que vocês vão ter durante o curso de formação relacionado a fardamento, a ASA absorve. E você só vai pagar depois da sua formatura, sem empatar teu dinheiro, o dinheiro do próprio auxílio fardamento, que no caso de vocês é R$ 7.666, tá bom? Então, com 4.000 lá, você compra tudo na ASA, tá bom? A maioria dos itens, né? Menos a espada. Espada a ASA não vende ainda. Então, com 4.000, você já pega isso tudo aí, tá bom? Ou seja, você vai estar com todos os itens sem ter que empatar um dinheiro sequer, beleza? E lembrando da gente, assim que vocês receberem o resultado, corram imediatamente. A gente tem bastante coisa em estoque, mas a ASA, como é um site, sai muita coisa para os outros estoques, para os outros estados, a gente está postando muito. Então, saiu o resultado, o nosso estoque já começa a faltar número, Então, venha logo, já faça imediatamente, sai o resultado, vai logo lá no primeiro dia. A gente orienta que vocês venham antes para evitar a superaglomeração e evitar que vocês percam alguns tamanhos. Existem mercadorias que a gente consegue repor rápido, porque o centro de distribuição está no Rio, mas tem mercadoria que vem de outro estado, e aí nós ficamos sem poder atender vocês. Mas nós também temos uma loja na Shopee. Então, caso algum elemento desse se esgote na nossa loja física, na ASA, você pode comprá-lo também na nossa loja na Shopee, tá bom? É só pedir o contato aqui e a gente manda o link para vocês, beleza? Então não perca isso. Deixa para comprar isso no primeiro e no segundo dia no máximo. A partir do terceiro dia já começam a acabar os materiais, porque a demanda é grande. A gente tem uma demanda online dos outros estados, mas a demanda grande da turma do Rio, que a turma do Rio geralmente é uma turma grande, e eles consomem bastante material, tá bom? Então chega antes, porque quem chega primeiro bebe água limpa, tá bom? Bem, é isso aí, gente. Fica de olho no canal da ASA, porque assim como a gente soltou esse vídeo aqui para ajudar vocês, até o dia da formação nós vamos soltar uma série de vídeos, tá bom? Essa semana que antecede aí o ingresso de vocês, a gente vai fazer a semana do Aspira Bisurado. É uma semana contínua, com conteúdos para adaptar vocês ao padrão, ao que está vindo pela frente, tá bom? Para fazer com que vocês cheguem lá com uma bagagem bacana e cheguem com conhecimento muito legal. Então a gente vai começar daqui a pouco. Essa semana são lives diárias onde vocês vão ter acesso comigo ao vivo, em tempo real, e a gente vai explorar todo o conteúdo que vai ser ministrado na primeira avaliação. Então é uma ótima oportunidade para que você já chegue lá bem cascudo, com uma bagagem bacana que obviamente vai interferir na sua média durante o curso, tá bom? Então se prepare, se inscreva no nosso canal, dá o like porque o vídeo foi bom, ajudou você pra caraca, tá bom? E compartilha com um colega que está precisando dessa informação, tá bom? Gente, um forte abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!